Isaías, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 9. A leitura será do versículo 6 e o versículo 7. Isaías, capítulo 9, 6 e 7, que diz assim a palavra de Deus: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que o nosso Deus e eterno Pai nos auxilie, enviando o seu Espírito Santo a falar para cada um de nós neste momento, quebrantando os nossos corações, e que a palavra que seja trazida não venha de homens, mas sim do seu Santo Espírito. O governo está sobre os seus ombros. É o que este menino traria para o povo de Israel, para o povo de Judá. Esse presente maravilhoso que Deus deu, o seu próprio filho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros. Então, o que está acontecendo aqui é o Senhor Deus envergonhando toda a pretensão do rei Acais, que queria vencer os seus inimigos, vencer o rei da Síria e vencer o rei de Israel, que estava vindo contra eles. Queria vencê-los através de sua força, através do seu próprio entendimento, através dos caminhos do seu próprio coração. E o escape que ele encontrou para isso foi não ouvir a profecia de Isaías, não aceitar a recomendação, não aceitar que o Senhor tomasse a sua guerra, porque confiou mais no rei da Assíria para combater os seus inimigos. Aqui está a promessa de proteção, e o Senhor envergonha Acais, mostrando que o olhar dele estava para um poderoso rei, enquanto a salvação estava em um menino, em um bebê, em uma criança que nasceria. Mas essa criança não seria qualquer criança. Ele teria o principado sobre os seus ombros. Toda a autoridade, todos os poderes do mundo estariam sobre os seus ombros. E ele efetuaria livramento, como Emanuel prometido pelo próprio Isaías. Ele viria como uma criancinha nascida do povo hebreu, um presente da misericórdia de Deus para com o povo. Isso entra em contraste com a fé muçulmana, que a fé muçulmana declara que Deus jamais teria um filho, conforme a Sura 112 do Corão. Eles dizem que Deus não pode ter filho, Deus não é pai, ele não tem como ter um filho. E aqui está Isaías dizendo que o Filho de Deus nasceria, seria encarnado, e os governos estariam sobre os seus ombros. Ele regeria o reino de Deus com autoridade divina. Então Acais, rei de Judá, tremendo diante do rei da Síria e do rei de Israel, agora confiava em um rei muito poderoso, o rei da Assíria. Ele estava confiante e seguro ali, enquanto Deus estava dizendo: uma criancinha tem sobre os seus ombros todos os reinos deste mundo.
O rei Acais resolveu temer a homens. A culpa é de sua memória corrompida. O Senhor Deus, ainda no livro de Isaías, no capítulo 51, versículo 3, ele faz um questionamento que abala qualquer estrutura de um rei que esquece a sua fé. E ele diz: quem és tu que esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo o dia, o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O que Deus está questionando aqui? Aqueles que estão enfraquecendo-se na fé, porque estão vendo os tiranos prosperarem. O que Deus está dizendo aqui é: olha, eles não estão saindo do meu controle. Quem é o tirano e o que é o furor deles, ainda que se preparam para destruir? Porém, eles estavam esquecendo daquele que o criou. A culpa está aqui, o erro está aqui. Quem é que colocou estes reis lá? Quem é que colocou o rei da Assíria no posto em que ele estava? Quem é que colocou o rei de Israel, o rei da Síria, o rei do próprio Judá, o próprio Acais? Quem foi que colocou ele lá no seu trono? Senão o Senhor. E com um propósito para cada um deles. Ainda Isaías, falando no capítulo 45, ele fala de um rei que o Senhor mesmo levantou, mas era um rei ímpio, era um rei que nem conhecia o Senhor, e Deus diz que estabeleceu esse rei com um propósito. O nome dele é Ciro. Observe o que diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Percebem aqui a autoridade de Deus? Deus dizendo: olha, eu levantei um ungido, eu ungi Ciro, para que ele destroce essas nações, para que ele abata essas nações. Ninguém poderá contra ele. Ele vai descingir reis, ele vai destituir reis. Então, se você analisar o quão soberano é o rei todo-poderoso, o rei de Israel, você percebe que as pessoas só têm um alto posto porque ele as coloca lá. Ele diz ainda: eu irei adiante de ti, falando de Ciro, endireitarei caminhos tortuosos. Então Deus usa um rei ímpio, que nem o conhece, para endireitar os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e as despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Então é assim que Deus se apresenta muitas vezes, levantando pessoas que nem o conhecem, para exercer através delas juízo contra a maldade dos perversos. Que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó, e de Israel meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas.
Então, do que Acais temia? Se aqueles que estavam se levantando contra ele só estavam se levantando porque Deus os estava levantando, se usando a maldade deles para puni-los depois, à medida que eles corrigissem o que precisava ser corrigido, ou se Deus estava querendo trazer apenas o benefício para o seu povo, isso não tem importância. O que importa é que Deus estava no comando, Deus é quem está no controle, tanto das coisas boas, das coisas de paz, quanto das coisas de guerra, das coisas do mal. Tudo é o Senhor executando, com seu plano sábio e soberano. É o poder de Deus em punir aquele que faz mau uso da autoridade que ele concede. No capítulo 51, do 19 por diante de Isaías, ele continua dizendo: não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. E aí o Senhor vai falar de como ele usou a Babilônia para punir a perversidade de muitas nações. Ele diz: tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro, despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti despedacei o homem e a mulher, despedacei o velho e o moço, despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o lavrador e a sua junta de bois, despedacei os governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Porque aqui Deus estabeleceu o rei da Babilônia e deu a ele poder e autoridade de sair trazendo justiça contra todos aqueles que desprezavam o Senhor e que faziam perversidade na terra. Porém, o que fez o rei da Babilônia? Usou desse poder que Deus deu para oprimir o próprio povo do Senhor. E o Senhor está dizendo que pagaria ante os olhos deles a maldade deles, tudo que fizeram de mal contra Israel. Então você observa que quem está no comando é Deus. É isso que Deus está dizendo pelo profeta Isaías, quando ele diz: olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Quem manda é Ele. Nada foge do controle dele, nada foge do plano dele. Você faz de tudo para escapar de um sofrimento, faz de tudo para escapar de uma perseguição, faz de tudo para escapar de uma injustiça e não consegue. Muitas vezes você não consegue e tem que conviver com isso. E o que você vai fazer? Lamentar, murmurar, desanimar da vida? Não. Entenda que Deus é soberano e quem manda é Ele. Ele tem um propósito nesse mal que te alcançou. Ele está trabalhando na sua vida, só basta você confiar. O rei Acais tremeu diante do rei da Síria e do rei de Israel e disse: o que eu faço? E esqueceu até de ouvir a voz de Deus, por conta da opressão, daquilo que o oprimia. E aí, se você espreme alguém, você sabe o que tem dentro dessa pessoa. Se você espreme uma laranja, sai o suco da laranja, porque ali está o que é a essência da laranja. Mas o que é que está no seu coração? Incredulidade, desconfiança, insegurança, falta de fé. É o que existe dentro do seu coração. Só tem uma forma de você saber. Porque enquanto está indo tudo bem, os lábios louvam com grande alegria.
Mas e o que acontece quando as coisas começam a dar errado? Quando você é espremido, que suco sai de você? Sai fé? Sai confiança? Sai de você, no momento que você é espremido, sai de você esperança, convicção de que Deus é quem está ali ao seu lado? Ou sai desespero, aflição, angústia, ansiedade? Porque na hora que você for pressionado, aí você saberá o que você vem guardando no coração. Porque nessa hora vai sair tudo que estiver ou de bom ou de ruim. Daniel deu testemunho de quem é Deus. Por que não guardar no coração esse testemunho e descansar, mesmo passando pelo vale da sombra da morte? Por que não sorrir diante da escuridão que se avizinha, sabendo que o Senhor está com você, que Ele é a tua luz? Porque o testemunho de Daniel aqui é incrível, quando ele está diante do rei Nabucodonosor, do rei da Babilônia, o qual tinha todo o poder, que subjugava nações e riquezas incontáveis, e ele tem um sonho e se aflige, e Daniel vai interpretar o sonho dele. Mas antes, Daniel diz a ele o seguinte: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. É ele quem faz isso. Era para Acais dizer o que? O Senhor está comigo. Aquele que remove e estabelece os reis está comigo. Estou tranquilo. Mas não, Acais tremeu e buscou refúgio na força dos homens. Ele não lembrou que é Deus que dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Que bom seria que essa consciência tomasse conta do rei Acais. Que bom seria que essa consciência tomasse conta de você. Que bom seria que você tivesse a consciência do rei Nabucodonosor, um rei ímpio. Que vergonha para muitos cristãos viverem como se não tivessem um dono, viverem como se não tivessem um poderoso protetor, e vivem aflitos, angustiados, temendo dezenas de coisas. Quem dera tivessem ao menos a consciência do rei Nabucodonosor, quando despertou da sua humilhação e disse: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não há, porque é ele quem estabelece reis, e é ele quem destrona reis. É o Senhor dos exércitos. Daniel sabia disso, Daniel confiava nisso, por isso que Daniel não se dobrou, ainda que sob a ameaça de ser devorado por leões. Porque Daniel sabia disso, mas Nabucodonosor não sabia. Nabucodonosor ouviu através do testemunho de Daniel, ouviu a palavra de Deus também, todo mundo não teve nem aí. Ele creu, ele entendeu que ia acontecer mesmo, até recompensou Daniel, porém continuou sendo arrogante e soberbo, até que Deus executou a sua sentença contra ele. E aí ele experimenta na prática o poder da palavra de Deus.
Porque uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, uma coisa é você sentir o impacto dela no teu coração. Aquela palavra que é martelo, que esmiuça a penha. Até o governo da vida e da morte está sobre os ombros do Senhor. Foi assim que louvou Ana ao Senhor, dizendo: o Senhor é que tira a vida e a dá, Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Mas é Ele quem exalta, e é Ele quem humilha. Ele é quem faz todas essas coisas. Se você está sendo humilhado, saiba, é o Senhor que está fazendo isso. Se você está sendo exaltado, saiba, é o Senhor que está fazendo isso. Para que na humilhação você diga: ah, meu Deus, então está tudo bem. Como diz Calvino, na sua tormenta, na sua aflição, cerca de 9 doenças pesavam sobre Calvino, e muitas vezes ele tinha que ser carregado ao púlpito para pregar, desfalecendo de dores. E muitas vezes ele orava dizendo: Senhor, a tua mão me esmaga, Senhor, mas eu dou graças a ti, porque é a tua mão e não a do diabo. Então Deus usa os seus instrumentos para o teu bem. Quando Ele te humilha, é para o teu bem. Quando Ele te exalta, é para o teu bem. Quando você for exaltado, você também não se torna arrogante. Quando entende isso, porque você diz: eu só estou nessa situação porque Ele me colocou. E da mesma forma que Ele me colocou, Ele pode tirar. Então tudo você aceitará. E você tem que entender também que Ele governa para o teu bem. O Senhor é o governante do universo, da sua criação visível e invisível. É Ele que governa. E que incrível, hein? Ele governa para o teu bem. O governo está sobre os seus ombros, sobre os ombros do menino Jesus, sobre os ombros daquele que cresceu como você cresceu, se tornou adulto, foi crucificado, ressuscitou, está sobre os ombros dele, e ele fez tudo isso por você. Observe o que ele diz ainda em Isaías 45:13: eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e a todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Percebem o porquê Deus levantou Ciro? Não é porque Deus amava Ciro e era para Ciro e era por Ciro, não. Esse amor que Deus dedicou a Ciro, que Deus derramou sobre Ciro, visava o povo dele, visava os seus escolhidos. E aí o Senhor também diz, ainda falando de si: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és o Deus misterioso, o Deus de Israel, ó Salvador. E tudo isso pelo povo, tudo isso pelos seus escolhidos. Então aquele que tem o governo sobre os seus ombros, que tem os principados sobre os seus ombros, que todo o governo depende dele, que toda ação, que toda autoridade, que todo poder desses poderosos dependem unicamente dele. Ele faz isso por amor a você. Ele diz no capítulo 44, versículo 28, ainda de Isaías, que digo a Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundada. Mas fazendo o quê? Usando um rei que nem o conhecia. O sucesso do rei Ciro estava no Senhor.
é o Senhor que ordenou. Observe, ele diz no capítulo 48, por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória, não agora outrem. O que Deus está dizendo aqui é que tem dois propósitos. O governo que ele colocou sobre os ombros de Jesus Cristo. Um é a glória dele, e outro é o teu bem. Pois ele continua e diz: o Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já chamei, eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Então o Senhor Deus se levantaria contra os caldeus, contra os babilônicos, para arrasá-los e destruí-los, mas o instrumento seria Ciro. E por que Deus fez isso? Porque Ele queria que o seu nome fosse glorificado, que seu nome não fosse profanado, porque Ele queria que o povo de Israel experimentasse da liberdade, da proteção e do cuidado. Não é porque você sofre aflição que é sinal de que Deus não te ama, porque na verdade esse pode ser justamente o sinal de que Ele te ama, pois Ele mesmo diz que corrige a todo filho a que ama, e açoita a todo filho que recebe. E aqueles que não têm correção do Senhor são chamados de bastardos, não são filhos. Então, se o mal sobrevém sobre você, se o mal te alcança e você não pode escapar, entenda, o governo está sobre os ombros dele, não está fora do controle. Ele sabe o que está fazendo. Como diziam os puritanos, se o mal te perseguir e você tiver a oportunidade, Deus te der a chance de escapar, escape, fuja, não seja tolo. Mas se você não conseguir escapar e o mal te alcançar, entenda, foi o Senhor que te entregou a Ele. Glorifique ao Senhor por isso. Aprenda a se contentar também com o que falta e não só com o que se tem. Tudo pertence ao Senhor. E o Senhor subjugará todo o governo arrogante e que intenta contra os seus escolhidos. Observe, a sua luta é contra o quê? Contra o que você luta? O Senhor, pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, na sua epístola, Paulo mostra qual é a nossa luta, no capítulo 6. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Então a sua luta, na verdade, é contra demônios, é contra autoridades, é contra príncipes e reis das trevas. Do mesmo jeito que Acais temeu reis perversos, será que você não está temendo os dominadores deste mundo, as forças espirituais do mal? Mas qual é o poder que eles têm sobre você? Em que eles podem te alcançar? Quando é que os planos deles podem ser executados contra você? Lembre-se de Jó. Jó aprendeu a conhecer o Senhor de uma forma extraordinária, muito profunda. Ele sofreu bastante. E quem estava por trás do sofrimento dele? O diabo. Mas o que ele dizia? É o Senhor que me deu e é o Senhor que tomou. Até agora a gente vem recebendo o bem de Deus. Será que a gente não pode receber também o mal? Percebe que Jó não focou
no diabo, mas ele entendia que ali quem manda é Deus. E o que aconteceu com Jó? Depois que o diabo se levantou contra ele, Jó ficou mais rico. Não estou falando do que ele recebeu em dobro materialmente, não. Ele se tornou muito mais rico espiritualmente. Ele declarou com seus lábios: olha, antes eu conhecia Deus de longe, depois que o diabo me atacou, os meus olhos veem o Senhor. Então percebe que o Senhor governa até sobre os demônios. E o que dizer de Paulo também, quando disse: olha, o mensageiro de Satanás me esbofeteia todos os dias, eu não suporto mais. E ele rogou ao Senhor. E depois que o Senhor mostrou quem está no comando e o que aquilo representava, Paulo disse: então, de boa vontade eu aceito. De boa vontade eu sofro. Eu me alegro em tudo isso que eu estou sofrendo. Eu me alegro. Vocês percebem que o diabo estava trabalhando para a santificação de Paulo. Porque Paulo foi ao terceiro céu, ouviu coisas incríveis lá que ao homem não é lícito ouvir, e ele voltou com aquela propensão à arrogância. E para que ele não se soberbecesse, o Senhor enviou Satanás para esbofeteá-lo todos os dias. E aí, quando Paulo descobre que ele está se tornando cada vez mais santo por causa dos ataques do diabo, ele diz: então eu quero, Senhor, que eu sofra, que eu passe pelo que eu estou passando. O Senhor é quem governa o mundo espiritual também. Aos Colossenses, Paulo diz que foi despojado os principados e as potestades, e foram publicamente expostas ao desprezo quando Jesus Cristo triunfou deles na cruz. Eles foram envergonhados, expostos ao desprezo. Aos Coríntios, na sua primeira epístola, Paulo diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então ele está sobre também as autoridades espirituais. Ele governa sobre os governos para o teu aperfeiçoamento. Foi isso que temos visto. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Sobre ele está todo o principado, toda potestade, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os governos saberão com quem Deus está. As autoridades deste mundo e as autoridades celestiais, eles presenciarão com quem Deus está. E que sabedoria é essa que escolheu pessoas que não são nada para o mundo, para serem seus amados eleitos? Então eu encerro perguntando o que eu perguntei no início. Na verdade, o que Deus, por Isaías, perguntou: quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estabeleceu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Quem és tu que estás tão aflito com o poder daquele que te subjuga? Onde está o furor do tirano? Está sob o controle de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então quero relembrar ao amado irmão, à amada irmã: lembre-se que o Senhor é quem governa, e lembre-se que Ele governa para o teu bem e para a glória dEle. Nem mesmo as potestades espirituais podem fazer mal a você.
Deus abençoe os irmãos e que cada dia os irmãos possam crescer em confiança e segurança diante do Senhor. Como diz Paulo aos Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então vocês não têm com o que se preocupar. Deus abençoe os irmãos. Vamos responder a mensagem abrindo a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do 18 ao 21. Eu farei essa leitura, os amados acompanhem em vossas Bíblias. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo o nome se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Que Deus abençoe aos irmãos. Vamos ler agora, cantar o hino ao Senhor, o hino número 55. Que eles puderem ficar de pé, o hino de número 55. 155.